estamos aqui para uma ocasião especial, para conversar com o governador Renato Casagrande, já presente conosco. A partir de agora, vamos trazer um balanço para você sobre o que foi destaque em 2021 e algumas perspectivas para o ano de 2022 também. Governador, muito boa noite, muito obrigado por receber o link. Boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar com vocês. Bem, governador, como eu falei, um ano de 2021 que trouxe muitos desafios, marcado ainda pela pandemia mais uma vez, e as iniciativas do governo do estado muito focadas em dirimir o problema com a doença, claro, os efeitos econômicos e sociais. Dá para fazer um balanço agora sobre o que foi feito, então, para combater ainda o coronavírus? Sim, Fábio, dá sim. Nós ainda estamos combatendo o coronavírus, né? E ainda com a nova variante, com a Ômicron, que já está no Brasil, certamente já tem transmissão comunitária para todo o país, a gente tem que ficar atento. Nós estamos com a situação controlada neste final de ano, o número de óbitos na média móvel tem caído, isso é um bom sinal, o número de contágio também tem caído, mas a gente tem que ficar sempre muito atento. E a gente passou um ano de 2021 pesado, né? Foi um ano em que a gente teve que se dedicar muito ao controle da pandemia, não deixar faltar leitos para ninguém. A maior angústia que eu tive nesses 2 anos foi a angústia da gente sempre estar preocupado se ia conseguir atender todo mundo que precisava de um leito de UTI, tá certo? Mas graças ao bom Deus nós conseguimos atender a todos e ainda conseguimos atender a outros estados do país que estavam sem condições de atendimento lá no seu estado. E ao mesmo tempo dando conta de minorar as dificuldades do empreendedor que teve sua atividade atingida, ameaçada e reduzida, e do cidadão que perdeu seu emprego e que não tinha renda para poder sobreviver. Por isso que a gente criou o Espírito Santo Solidário, um cartão que vai até janeiro agora, com 8 parcelas de R$200 para 87 mil famílias no estado do Espírito Santo. É por isso que a gente criou o Fundo de Proteção ao Emprego, nós aportamos R$250 milhões para financiar com juros subsidiados empreendedores que tiveram suas atividades atingidas. Por isso que a gente validou certidões de empresas, a gente desburocratizou para a gente poder enfrentar este momento. E graças ao bom Deus estamos chegando no final do ano com a economia capixaba crescendo mais do que a economia brasileira. Então mostra que as nossas ações produziram efeito na economia e com certeza produziram efeito na área social. Olhando para trás, o mês de março foi realmente aquele mais dramático em relação ao aumento dos casos, a própria ocupação, como você falou, dos leitos. Foi o pior período identificado desde o início que a gente teve o primeiro caso no estado? Sim, mês de março e também no mês de agosto, setembro do ano passado. Mas assim, este ano, mês de março e abril, foram os 2 meses que a gente chegou aí perto de 70 óbitos dia na média móvel. Então, assim, você imagina assim, a angústia que é a gente chegar no final do dia, registrar tantos óbitos, tá certo? Assim, uma angústia pesada mesmo, assim, uma aflição no coração da gente, tá certo? Pela situação que a gente estava vivendo. Ainda a gente tem um coração apertado, porque ainda tem gente perdendo a vida, pela pandemia. Mas a gente tem que se alimentar dos resultados, assim, a gente não pode comemorar nada, porque a gente tem gente que, como disse, ainda está sofrendo com a pandemia, mas nós temos que nos alimentar com os resultados positivos, para poder animar a gente a continuar trabalhando, tá certo? Então a gente está tendo, neste momento, resultados positivos. Correto. Bem, nessa questão social, o cartão foi uma iniciativa importante, o apoio ao microempreendedor, pelo visto, também é muito importante, até porque a gente percebe que, a partir dali, surgem muitas vagas e oportunidades. O cenário desse ambiente para 2022, o senhor crê que ainda merece uma atenção em relação a conceder outro tipo de auxílio ou reforçar auxílios, ou é o momento já de que o deslanche pode acontecer em relação a essa camada mais atingida? Esse auxílio direto vai até janeiro. Então nós temos ainda mais uma parcela em janeiro para você pagar essas 87 mil pessoas. O que nós fizemos foi potencializar o Bolsa Capixaba. Então o Bolsa Capixaba vai ser pago a 37 mil famílias no estado que não recebem o Auxílio Brasil, que é o benefício do governo federal. Então nós vamos ajudar as famílias, como teve uma mudança no Auxílio Brasil, e ele está sendo paga a uma parte das pessoas que vivem na extrema pobreza no estado do Espírito Santo, nós vamos então conceder um benefício nosso aqui às famílias extremamente pobres, e são 37 mil famílias que não vão receber nada do governo federal, para a gente poder dar o mínimo
e dar um mínimo de dignidade a essas pessoas. Então nós vamos complementar com o nosso Bolsa Capixaba. Ok. Na área da saúde, a gente está vendo, governador, uma questão ainda até um pouco surpresa sobre gripe. Né, uma transmissão muito intensa nesses últimos dias. Estamos, então, agora já no verão, o que é por causa disso, né, porque é uma época mais quente. Mas a transmissão, claro, não é impedida por causa disso. Qual é a leitura do senhor em relação a essa demanda agora por uma outra questão, também respiratória, mas que acaba sendo também aí um alerta? A influenza, historicamente, a gente não tem surto nesse período do ano. A gente tem surto em março, abril, tá certo? Assim, nesse período, não. Mas como o vírus e as mutações, né, assim, isso tudo está sofrendo muitas mudanças, né, no comportamento e na forma de atuação desses vírus. Então nós estamos agora com a pressão no sistema de saúde muito forte. Desde as unidades de saúde, os pronto atendimento, os hospitais, tem hospitais lotados, né, com influenza, tá certo? Infelizmente, algumas pessoas também perderam a vida devido à influenza, então é preciso que a gente tome os cuidados. Por isso que a nossa recomendação neste final de ano é não ter grandes aglomerações, não realizar grandes aglomerações e a gente vacinar. Muitos jovens ainda, Fábio, não tomaram a primeira dose da vacina. De 12 a 17 anos, não tomaram. Agora nós vamos ter a matrícula nas escolas, tá certo? Assim, e vai ser importante que o jovem esteja com a primeira dose, vacinado, pai e mãe que está nos acompanhando, responsável por um aluno que está nos acompanhando, por favor, né, vacine seu filho, vacine seu neto, tá certo? Para poder a gente avançar na vacinação e impedir, né, que a Ômicron ou as variedades que já existem aqui, a Delta, tá certo? Assim, possa prosperar e criar mais dificuldade para nós no ano de 2022. Ótimo. Até pensando nisso, né, o governo do estado ele já tinha anunciado a classificação do risco muito baixo a ser implementada no mapa de risco do estado a partir da matriz de risco. Mas a gente ainda não viu isso chegar, né, governador, por causa de questões ligadas à vacinação. Houve uma expectativa que até o encerramento de 2021 a gente tivesse alguma micro-região, lembrando que são micro-regiões que avançam para esse risco muito baixo e não cidades individualmente. Ainda há expectativa? Eu acho que a Central Serrana e a região, a Sul Serrana, nós vamos conseguir chegar ao risco muito baixo até final do ano. Talvez a Central Serrana, até essa semana mesmo, a gente consiga chegar a um risco muito baixo. O que está faltando para essa Central Serrana, nós já estamos com 86%, estávamos na sexta-feira passada com 86% das pessoas acima de 60 anos aptas a receber a vacina já com a terceira dose. Então, esperamos que nesses próximos dias agora, próximas horas, a gente consiga efetivamente alcançar a primeira região com risco muito baixo. Alcançado o risco muito baixo, a gente tem mais liberdade, né? Assim, os eventos, mesmo de final do ano, passam a ter um nível de liberdade maior. Correto. Bem, com essa implantação e essa aproximação, o senhor crê que nas outras regiões, como as litorâneas ou as áreas mais turísticas, inclusive essa é uma demanda que pode vir até em 2022, o Estado ter presença maior em relação à escolha turística de outras regiões por causa justamente da segurança que a vacina vai trazer? Pode ser que sim. Qual é o nosso problema hoje em grande parte da região metropolitana, por exemplo? Nosso problema são os jovens, né, que não se vacinaram, tá certo? Então, a gente está indo bem até a terceira dose para as pessoas acima de 60 anos, está indo muito bem primeira e segunda dose para quem tem acima de 18 anos, mas de 12 a 17 anos a juventude não está tomando a vacina. Então isso está impedindo que a gente possa migrar para risco muito baixo. Então a região metropolitana, por exemplo, se a gente não tiver um avanço na vacinação dos jovens, vai demorar muito para chegar no risco muito baixo. Isso continua atrapalhando eventos, tá certo? Porque aí a gente tem que continuar com as regras do risco baixo, que é a ocupação de 50% da capacidade. Correto. O recado mesmo, então, para procurar a vacinação. O recado é vacinar. Até porque as cidades não estão também fazendo mais um agendamento. Muitas já estão oferecendo de livre demanda. Sim, de livre demanda. Agora você não tem mais agendamento. E repito, assim, nós vamos começar as aulas em fevereiro, tá certo? Para começar as aulas tem a matrícula. Para fazer a matrícula tem que estar vacinado.
Correto. Justamente pela questão da educação, então, agora, a gente teve um impacto muito grande da pandemia e, ao longo dos últimos meses, a educação veio trazendo aí alguns anúncios que o governo implanta na sua rede, né, a rede estadual. O que o senhor imagina, então, agora, já que tem novidade, além de retorno, ensino médio novo, qual a perspectiva que o senhor traz de leitura? Nós estamos muito animados com 2022 na área de educação, porque nós somos o primeiro estado a retornar agora em 2021 às aulas presenciais. Nós fizemos uma valorização, uma mudança na carreira dos professores, uma valorização dos professores, tá certo? Nós estamos fazendo um investimento forte em infraestrutura na nossa rede estadual das escolas, na rede dos municípios, repassando recursos para os municípios. Nós demos um computador para cada professor, nós demos um computador para cada aluno do ensino médio e da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, com internet, tanto professor como aluno com internet. Nós vamos abrir mais 40 escolas de educação em tempo integral, vamos chegar a 132 escolas no ano que vem. Então, assim, nosso esforço na educação, ele é visível. A educação já era uma prioridade para nós, Fábio, e agora, assim, com 2020 e 2021, com o prejuízo que a gente teve devido à pandemia, a educação virou a prioridade das prioridades. Então, no nosso governo, 2022 vai ser o ano da educação. A gente quer recuperar esse tempo porque nós sabemos que a educação nos ajuda a enfrentar a violência, a educação nos ajuda a gerar oportunidade para as pessoas, tá certo? Ajuda a desenvolver, distribuir renda no nosso estado. Então é por isso que a gente está fazendo fortes investimentos na área educacional. Não é o foco do governo do estado também o ensino superior, né, enquanto responsabilidade. E para a gente saber um pouco mais da iniciativa que foi dada em relação à oferta de bolsas e um programa que tem ali um foco mais voltado para essa parte, então, da cadeia do ensino. O que isso tem que ficar claro para a população? É um processo seletivo? Vai ter uma inscrição que vai ser aberta brevemente? Nós temos a nossa bolsa. Nossa bolsa as vagas que a gente oferta pagando mensalidade para o aluno nas faculdades privadas. Tá certo? São 1.300 vagas esse ano para 2021. Então, e temos o Bolsa Técnica, que são 1.000 e poucas vagas também para cursos técnicos nas instituições particulares, privadas, tá certo? E nós lançamos a nossa universidade estadual, né, a partir do ano que vem, do segundo semestre. No primeiro semestre, curso de mestrado. No segundo semestre, nós teremos curso de graduação, né, semipresencial, maior parte à distância e algumas aulas e alguma parte do curso presencial. Então, assim, nós vamos ter oportunidade, seja na Universidade Estadual, seja na parceria que a gente faz com as instituições privadas. Nessa parceria com o setor privado, a gente depende da pessoa estar cadastrado, né, fez Enem, a família tem que estar cadastrada no cadastro único do governo federal. São esses os critérios. Vamos passar para saber, então, governador, um pouco mais sobre esse calendário de 2022, que acaba sendo muito mais apertado para a administração pública por causa do regimento das eleições. Sim. Regras também que são colocadas para prazos serem cumpridos. Como que o senhor imagina essa dinâmica, então, para 2022, entregas ou outros anúncios que o governo do estado deve fazer ainda? O governo vai funcionar normalmente, a gente vai entrar em 2022 com muita capacidade de investimento. A gente já bateu recorde, nós já estamos batendo recorde em 2021, como o ano que mais o Estado fez investimento em infraestrutura. Você vê que esse ano 2021, o Espírito Santo foi o Estado que mais fez, comparado com todos os outros estados, investimento em infraestrutura. Então, e nós, 2022, nós já temos um recurso garantido para investir em infraestrutura. A gente tem que controlar custeio, controlar gasto com pessoal, mas os investimentos em infraestrutura nós já reservamos 3 bilhões de reais para a gente poder fazer esses investimentos em infraestrutura no ano que vem. E digo para você, Fábio, assim, para os próximos 3 anos, nós já temos hoje um recurso arrecadado para fazer investimento de 3 bilhões a cada ano nos próximos anos, tá certo? Em infraestrutura. Então, infraestrutura e educação, formação profissional, para nós são pilares para o nosso modelo de desenvolvimento. Só vê agora, a gente acabou de inaugurar o Portal do Príncipe, tá certo? Uma obra maravilhosa, assim, que melhora o trânsito, a mobilidade de quem vem de Cariacica, quem vem de Vila Velha, embelezou ainda mais daquela região. É um quintal para o bairro do Príncipe, da Ilha do Príncipe e os outros bairros da região, ali de Vila Rubim. Então, assim, um lugar maravilhoso. A
a Pamela, nossa skatista, esteve aqui se apresentando. Então, um lugar... E é esse tipo de obra que a gente está fazendo, como a ponte também, a ampliação da ponte, ciclovia da vida, reta do aeroporto, lá na rodovia Espaneleira, Abdo Saad de Jacaraípe, contorno de Jacaraípe, 388. Então, assim, macro drenagem em Vila Velha que a gente está fazendo. Então, nós vamos fazer muitas entregas no ano que vem, mas muitas mesmo, tá certo? Assim, vai ser um ano de, se Deus quiser, Deus nos dando saúde, foi a proteção de Deus, nós vamos fazer muitas entregas no ano de 2022. E eu espero que o processo eleitoral não atrapalhe em nada. Assim, vamos trabalhar até 31 de dezembro fazendo boas e grandes entregas. É por causa da entrega, né, de obras, né, por causa do calendário, ele fica muito restrito em relação a isso, né? Quem for candidato não pode, né, fazer isso. isso, mas assim, mas tem um monte de gente do governo que não será candidato, tá? Então, correto, o governo funcionará normalmente até 31 de dezembro. Já que a gente falou nisso, né, e o governador Renato Casagrande já planeja alguma coisa em relação à eleição, algum tipo de aliança? O cenário nacional vai influenciar o Espírito Santo, governador? O cenário nacional vai influenciar o Espírito Santo, não tenha dúvida disso, tá certo? Mas o que eu posso dizer para você e para quem está nos acompanhando é que eu vou liderar um projeto político no Estado. Vou liderar. O que significa liderar? Eu vou estar coordenando um projeto que tem candidato a governador, candidato ao Senado, candidato a chapas de federais, chapas de estaduais. E as pessoas me perguntam, mas você vai ser candidato? Assim, eu preciso, neste momento, o Estado precisa mais do governador do que de um candidato a governador, tá certo? A gente está vendo aí a confusão nacional, né, colocada, porque todo mundo se diz candidato para lá e para cá, tá certo? Então, eu vou decidir a minha vida, se serei candidato ou não, ou se nós teremos um outro candidato a governador ou a governadora no mês de maio e junho. A partir de fevereiro, eu começo uma série de consultas a lideranças, a partidos políticos, tá certo? Para eu poder formatar e construir a ideia de como vai ser a nossa participação. Mas tudo isso que a gente está fazendo hoje no Estado tem que ter continuidade, tem que ter avanço. Eu vejo, por exemplo, a necessidade de continuidade e avanço, continuidade com avanço na área da segurança pública, por exemplo, tá certo? Quando eu assumi o governo, Fábio, em 2011, o Estado era o segundo mais violento do Brasil, o primeiro governo meu. Aí hoje nós somos o 12º mais violento, nós avançamos. Mas se a gente tiver políticas contínuas na área de segurança pública, que é uma área difícil da gente conseguir resultado, mas se tiver políticas contínuas, fazendo investimento, contratando efetivo, valorizando o policial, tá, aplicando tecnologia, se a gente tiver investimentos contínuos, tá certo? Na área da segurança, da assistência e da educação, mais 4 anos a gente consegue estar com o Estado entre os 5 menos violentos do Brasil. Pode ter certeza disso. Legal. Nesse ponto é por causa realmente do investimento a longo prazo, né, para o nosso telespectador entender. Mas, ainda assim, nessa área da política, o senhor tem sido consultado, porque a sua voz ecoou bastante durante a pandemia, pelo posicionamento que assumiu em relação ao enfrentamento do vírus, o que abriu o caminho e também visibilidade para outras ações políticas. Mas, como cenário nacional, como o senhor falou, né, vai influenciar também o Espírito Santo, ele tem sido alvo, por exemplo, de consulta ao senhor, pessoas que estão engajadas, pelo menos nas discussões iniciais? Sim, eu sou o secretário-geral da direção do partido, do PSB nacional, então a gente conversa muito, tá certo? De vez em quando presencialmente, mas às vezes virtualmente, mas a gente conversa muito. Então o quadro que o PSB apresenta é uma decisão que nós tomaremos no mês de abril do ano que vem, porque nós vamos ter o congresso, né, do partido, então a gente vai ter a oportunidade de debater com todos os delegados, filiados do partido do Brasil todo, porque estarão fazendo também os congressos municipais, congressos estaduais. Então, assim, nós vamos tomar uma decisão final em abril, mas nós temos conversado muito sobre isso. O PSB trabalha com 2 opções hoje, né, de candidatura à presidência da República. Uma opção é a candidatura do presidente Lula, a outra opção é a candidatura do presidente Ciro Gomes. São as 2 opções que o PSB nacional trabalha. O projeto que eu vou liderar no Estado certamente vai ter outros partidos com outras candidaturas.
Por exemplo, nós temos o Podemos, que é aliado nosso aqui, que hoje tem uma candidatura, se vai se firmar ou não, mas tem uma candidatura. Nós temos o PSDB, que também é um partido que está na relação nossa aqui, também tem uma candidatura, tá certo? Então nós estamos com ainda um assunto muito aberto, porque aquilo que a gente vai ter de projeto nosso aqui, que eu vou liderar esse projeto, vai depender muito naturalmente daquilo que se acontece no Brasil, mas nós não podemos aqui fazer alianças estreitas. O que nos caracteriza aqui no Estado do Espírito Santo, a nossa estabilidade política, ela começa na hora que você faz as coligações para poder disputar uma eleição. Uma coligação mais ampla permitirá que você tenha mais estabilidade na Assembleia, mais estabilidade na sociedade. Então essa é também uma preocupação que a gente tem que ter para não ficar vinculado e exclusivamente vinculado aos projetos nacionais. Ótimo. Panorama trazido então pelo governador Renato Casagrande. E para a gente pontuar também uma demanda que é muito grande, quando o senhor falou de investimentos previstos e também pela arrecadação do Estado, que pelo visto tem bons números. Mas quando isso se reflete no ganho do servidor estadual, né, que sempre são categorias que levam muitas demandas, né? A gente falou e já falou aqui da educação e da saúde, a própria segurança pontuada pelo senhor como uma demanda. Mas, de maneira geral, o servidor ele vai poder contar com algum outro tipo, por exemplo, de ganho em relação aos seus vencimentos? Vai, o que o senhor prevê? O servidor da segurança pública, nós em 2020 aprovamos na Assembleia um reajuste que tem efeito até dezembro de 2022. Então, assim, o servidor da segurança pública já está recebendo um reajuste que nós já concedemos início de 2020. O que o servidor da segurança vai receber? E os demais servidores também vão receber um reajuste linear no mês de fevereiro, porque eu não posso conceder reajuste linear no ano de 2021 devido à lei federal, aprovada pelo Congresso e enviada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então está proibido fazer concessões de qualquer benefício, a não ser para a saúde e para a educação, neste ano de 2021. Para a saúde e para a educação nós concedemos bônus do Fundeb para a educação e bônus Covid para os servidores da saúde. E concederemos um reajuste para os servidores a partir de fevereiro. Vou mandar o projeto de lei em fevereiro. Definirei esse percentual agora no mês de janeiro, porque fecha o ano, a gente vê como ficou o ano, perspectiva para o ano que vem, o orçamento já está aprovado, então a gente vai definir esse percentual agora no mês de janeiro. Ótimo. Bem, para a gente também trazer aqui uma leitura da infraestrutura, o senhor falou que é um grande foco, mas temos aí a mobilidade bem atendida, pelo visto, nos projetos estruturantes, grande vitória em especial, mas a gente lembra, e acho que o senhor lembra, da velha agenda, 262 que não é duplicada, o aeroporto saiu, mas tem a 101 ainda com outras demandas de duplicação, Codesa está para ser concedida. Enfim, o que seria agora, então, dentro do âmbito, claro, do governo do Estado, aquele que teria que ser também priorizado a partir de agora, depois, claro, do que já foi encaminhado? Bem, essas tarefas que você disse aí são tarefas do governo federal e da bancada federal com o nosso acompanhamento. A gente faz o acompanhamento. O fundamental para nós nessa agenda da infraestrutura federal. A agenda da infraestrutura local, nós estamos dando conta dela, tá certo? A agenda da infraestrutura federal, tanto é que a fotografia da Grande Vitória muda com as obras que nós estamos fazendo e também muda em cada região do estado. Nós agora conquistamos um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento de R$ 1 bilhão e 500 milhões, que vai ser para a gente reabilitar estradas, trechos de estradas em todo o estado do Espírito Santo. Mas na infraestrutura federal, a duplicação da BR-262 é fundamental para nós. A duplicação da BR-101 começar para o norte do estado é fundamental para nós, tá certo? E concluir o contorno do Mestre Álvaro, que para nós é tirar e devolver a serra para os moradores da serra, porque hoje o trânsito nacional tomou conta da serra. Tá certo? Então, a gente está fazendo obra ali de viaduto de Carapina, mas tirar esse trânsito de dentro da serra é fundamental. Correto. Lembrando que o viaduto de Carapina pertence a um trecho federal, foi passado num acordo com o DENIT para a administração estadual. Isso. É isso, acho que a gente passeou por alguns temas, claro que faltariam outros, que a gente não vai poder atender nessa ocasião. Oportunidade para conversar. Por isso que o convite já vai ficar aberto, viu, governador, para 2022 também. E deixa o espaço para o senhor mandar uma mensagem para os nossos telespectadores do Link para esse fim de ano, Natal também. Obrigado, Fábio, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui no programa e desejo a toda a equipe da rede, meu abraço, mas desejo a quem está nos acompanhando um excelente Natal, com muita paz, em família, com os amigos e que a gente fique animado e com muita saúde para 2022, para a gente realizar muito na nossa vida pessoal, mas na vida dos capixabas. Obrigado. E em nome da Rede Sim também, muito obrigado, governador. Obrigado. Bom fim de ano também. Obrigado.